Positivo, capítulo 12. Quando a vitalidade estiver em declínio, experimente esta fórmula de saúde. Constou-me que uma mulher foi a uma farmácia e pediu um frasco de remédio psicossomático. É claro que não se encontra tal remédio nas prateleiras das farmácias, pois não vem em pílulas e nem em frascos, mas existe e muitas pessoas o usam. É uma receita composta de orações de fé e de pensamentos espirituais e dinâmicos. Tem-se calculado que 50 a 75% das pessoas hoje em dia adoecem por causa da influência do inconveniente estado mental em sua natureza emotiva e física. Tal remédio é, então, de grande importância. Muitas pessoas que não estiverem em condições normais verão que existe uma fórmula de saúde que, além dos serviços do médico, poderá ser de grande valor para elas. O caso do gerente de vendas, que nos foi recomendado pelo diretor de uma grande companhia, nos dá um exemplo da maneira pelo qual o tratamento espiritual e emotivo poderá restaurar a vitalidade em declínio. Esse gerente de vendas, que antes havia sido um homem de extraordinária eficiência e energia, experimentou um sério declínio em sua capacidade, tanto intelectual como física. Perdera sua habilidade criadora. Até então, suas ideias para a expansão das vendas tinham sido notáveis. Mas, passado o tempo, os seus associados começaram a notar que ele vinha decaindo muito. Aconselharam-no a consultar o médico. A companhia enviou-o para Atlantic City para fazer ali uma estação de repouso e mandaram depois para a Flórida, numa segunda tentativa de restabelecimento. Foram férias inúteis, pois não obteve nenhuma melhora definitiva. Seu médico, que conhecia a nossa clínica religiosa e psiquiátrica, recomendou ao presidente da companhia que nos mandasse o gerente de vendas a fim de que o entrevistássemos. O presidente pediu a ele que nos procurasse, o que ele fez. Mostrara-se, porém, um tanto indignado por mandarem-no a uma igreja. Até parece pilhéria mandar um homem de negócios consultar um pastor, queixou-se ele. Supondo que o senhor vai orar por mim e ler a Bíblia, acrescentou irritado. Isso não me surpreenderia, respondi. Às vezes, o nosso mal se acha numa área que a oração e a terapêutica da Bíblia poderão surtir efeito. Mostrou-se tão impertinente e, ao mesmo tempo, com tanta má vontade em cooperar, que fui obrigado a dizer-lhe: quero adverti-lo francamente de que faria melhor em cooperar conosco. Caso contrário, será despedido da companhia. Quem lhe disse isso? Perguntou. Seu chefe. De fato, ele disse que, se não conseguíssemos endireitá-lo, será despedido, não obstante ele sentir ter que tomar semelhante decisão. Nunca vi uma expressão de assombro como a que estampou no rosto dele. Que o senhor acha que devo fazer? Conseguiu ele articular. Muitas vezes, uma pessoa chega a esse estado em que o senhor se encontra devido a estar o espírito dominado pelo temor, ansiedade, tensão, ressentimentos, uma sensação de culpa ou uma combinação de tudo isso, expliquei. Quando tais impedimentos emotivos se acumulam e começam a pesar no espírito, a personalidade não mais os pode suportar. Começa a fraquejar. As fontes normais da força intelectual, espiritual e emotiva ficam obstruídas. A pessoa vê-se tolhida na sua ação em virtude dos ressentimentos, do temor e da sensação de culpa que a dominam. Não sei qual é o seu mal, mas sugeriria que me julgasse um amigo que se interessa pelo senhor e com o qual pudesse desabafar-se com toda a confiança, contando tudo o que se passa. Acentuei que era importante que ele não ocultasse coisa alguma e se abrisse completamente, exteriorizando todo e qualquer temor ou ressentimento ou sensação de culpa que porventura tivesse. Asseguro-lhe que nossa entrevista será estritamente confidencial, acrescentei. Ademais, toda a companhia o quer ver de volta como sendo a mesma pessoa eficientíssima que o senhor era. Ele acabou desabafando-se. Tinha cometido uma série de pecados e estes o tinham envolvido num complicado labirinto de mentiras. Estava vivendo com medo de ser descoberto. Pouco faltava para que ficasse mentalmente prejudicado. Foi um tanto difícil fazê-lo falar, pois era uma pessoa essencialmente decente e tinha uma forte noção de vergonha.
Disse-lhe que compreendia suas reticências, mas que aquela operação tinha que ser executada, o que não poderia ser feito se ele não se desabafasse completamente. Jamais esquecerei a maneira como ele reagiu quando confessou tudo. De pé, impertigou-se completamente, estendeu as mãos para o teto e respirou profundamente. Sim, Senhor, sinto-me bem, declarou. Foi uma expressão de alívio, como se tivesse saído do espírito um grande peso. Sugeri-lhe então que orasse e pedisse a Deus que o perdoasse e lhe desse paz e pureza. É para fazer minha oração em voz alta? Perguntou ele em um tom de dúvida. Nunca fiz isso em minha vida, acrescentou. Sim, em voz alta, sempre convém. Isso lhe dará forças, respondi. Foi uma prece simples. Se me lembro bem, eis o que ele disse. Querido Deus, fui um homem impuro e sinto o mal que pratiquei. Contei tudo ao meu amigo aqui presente. Peço-vos que agora me perdoes e me deis a paz. Dai-me também forças para que eu jamais venha a repetir esses atos. Ajudai-me a ser puro e a ser um homem bom na acepção da palavra. Ele voltou para o escritório naquele dia. Não fizeram comentários a respeito. Não havia necessidade de tocar no assunto. Voltou a ser o que era. Hoje é um dos melhores gerentes de vendas de sua cidade. Tempos depois encontrei o presidente da companhia que disse: Não sei o que o senhor fez com Bill, mas o nosso homem é inegavelmente uma verdadeira fonte de energias. Eu não fiz coisa alguma. Foi obra de Deus, respondi. Sim, compreendo. Seja como for, é o Bill dos velhos tempos. Ao declinar-lhe a vitalidade, experimentou uma fórmula de saúde que o fez recuperar sua eficiência normal. Tomou certo remédio psicossomático que o curou de suas más condições espirituais e mentais. O Dr. Franklin, da Escola de Medicina da Universidade de Colorado, é de parecer que 1/3 de todos os casos de doenças, na generalidade dos hospitais, é evidentemente orgânico de natureza e origem. 1/3 a combinação de emoções e funções orgânicas, e 1/3 simplesmente de natureza emotiva. O Dr. Flanders Dunbar, autor de Mind and Body, esclareceu: não se trata de saber se a doença é de ordem física ou emotiva, mas sim quanto de cada uma. Todas as pessoas que têm considerado atentamente essa questão chegam à conclusão de que os médicos têm razão quando dizem que o ressentimento, o ódio, a ojeriza, a má vontade, a inveja e o rancor são atitudes que prejudicam a saúde. Tenha um acesso de raiva e verá o grande mal-estar que sentirá incontinente. Explosões emotivas provocam no corpo reações químicas nocivas à saúde. Sendo contínuas, quer violentas, quer lentas, mas persistentes durante um período de tempo, as condições gerais do corpo se agravarão. Um médico, falando de certo homem que ambos conhecíamos, declarou que ele tinha morrido de rancorite. Na sua opinião, o doente fora vítima do próprio rancor que há muito vinha alimentando. Ele fez tanto mal ao corpo que lhe diminuiu a resistência, explicou o médico. Ao ser atacado pela doença, faltou-lhe a força para vencê-la, minar o organismo com o seu mau temperamento. O Dr. Charles Cooper, um médico de São Francisco, num artigo intitulado Um Conselho Franco acerca do mal cardíaco, declarou o seguinte: deve dominar-se as reações emotivas. Quando digo que conheci um paciente cuja pressão saltou para 60 pontos quase instantaneamente em virtude de uma explosão de raiva, pode-se avaliar a atuação de tais reações sobre o coração. A pessoa que é rápida no gatilho, escreveu ele, muito provavelmente culpará alguém por uma falta ou erro, quando o mais prudente, o mais simples, seria não se inquietar pelo que está feito, pois o que está feito já não tem mais remédio. Ele citou o caso do grande cirurgião escocês John Hunter. O Dr. Hunter sofria do coração e compreendia perfeitamente qual seria o efeito de uma forte emoção que porventura tivesse. Declarava que a sua vida estava à mercê de qualquer pessoa que pudesse aborrecê-lo. De fato, sua morte resultou de um ataque cardíaco causado por um acesso de raiva quando ele deixou de dominar-se. O Dr. Cooper concluiu o seu artigo dizendo:
Toda vez que um problema comercial começa a inquietar-nos, ou toda vez que a raiva começa a dominar-nos, cumpre relaxarmos os nervos. Isso dissipará o tumulto interior que se estará processando em nosso organismo. O coração pede para ficar permanentemente abrigado no homem jovem e tranquilo que saiba conter suas atividades físicas. Então, se a sua saúde não for normal, sugiro-lhe que faça uma escrupulosa análise de si mesmo. Pergunte sinceramente a si mesmo se não estará abrigando algum rancor, ressentimento ou má vontade para com alguém. Caso os tenha, elimine-os. Desembarace-se deles sem demora. Eles não prejudicam pessoa alguma, não prejudicam pessoas visadas, mas estarão dia e noite minando-lhe o organismo. Muitas pessoas têm má saúde não por causa da má alimentação, mas sim desse mal psíquico que lhe corrói o organismo. Os males emotivos voltam-se contra a própria pessoa que os cultiva, minando-lhe a energia, reduzem-lhe a eficiência e destroem-lhe a saúde. Com isso, destruindo a sua felicidade. Compreendendo assim hoje em dia o efeito do padrão de pensamento nos estados físicos, compreendemos que uma pessoa pode tornar-se doente cultivando ressentimentos. Sabemos que uma sensação de culpa lhe poderá provocar várias espécies de sintomas fisiológicos. O temor e a ansiedade constituem também fatores de distúrbios. Sabemos que se tem conseguido curas ao mudar-se o padrão de pensamentos. Recentemente, um médico me contou que uma jovem deu entrada no hospital com febre muito alta. Era um caso de artrite reumática. As juntas estavam inchadíssimas. A fim de estudar o mal minuciosamente, o médico não lhe deu medicamento algum, salvo um leve sedativo para aliviar a dor. 2 dias depois, a jovem perguntou quanto tempo iria ficar naquelas condições e quanto tempo iria ter que permanecer no hospital. Acho que terá de ficar no hospital provavelmente uns 6 meses, respondeu o médico. Quer dizer que somente daqui a 6 meses é que poderei casar-me? Indagou ela assustada. Sinto muito não poder prometer algo melhor. Essa conversa se passou à noite. Na manhã seguinte, a temperatura da paciente apresentava-se normal. Tinha-lhe desaparecido a inchação nas juntas. Não encontrando uma explicação para aquela melhora, o médico manteve-a sob observação durante uns dias mais e deu-lhe alta depois. 1 mês depois, ela voltou para o hospital nas mesmas condições. Febre alta e juntas inchadas. Conversando com a jovem, o médico veio a saber que o pai insistia que ela se casasse com um certo homem que seria muito valioso para suas relações comerciais. A jovem tinha grande afeição ao pai, gostaria de auxiliá-lo, mas não queria casar com um homem a quem não amava. Seu subconsciente viera assim a ajudá-la. De fato, provocara aquela artrite reumática e a febre. O médico explicou então ao pai que se forçasse aquele casamento, a filha poderia tornar-se uma inválida. Quando lhe contaram que não se faria o casamento, ela se restabeleceu rapidamente e para sempre. O leitor que porventura tiver artrite não deverá pensar que seja isso devido a ter casado com uma pessoa não indicada. Esse incidente é um mero exemplo do efeito profundo que a dor mental pode causar ao estado físico. Li interessante declaração de um psicólogo, segundo o qual as criancinhas podem adquirir das pessoas que as cercam medo e ódio mais depressa do que sarampo ou outras moléstias infecciosas. O vírus do medo poderá enraizar-se no seu subconsciente e ali permanecer toda a vida. Mas, acrescentou ele, ainda bem que elas podem adquirir amor, bondade e fé, desenvolvendo-se assim no estado normal e tornando-se sadias. Em um artigo publicado no Ladies' Home Journal, Constance Foster faz referência a uma conferência que o Dr. Edward Weiss fez no Colégio Americano de Médicos, no qual ele declarou que as vítimas crônicas de dores nos músculos e juntas talvez sofram desse mal devido a alimentarem algum rancor muito forte para com alguma pessoa que lhe seja muito chegada. Acrescentou que quase sempre tais pessoas não percebem essa atitude.
A fim de se eliminar qualquer possível mal-entendido, continua o autor, é necessário declarar enfaticamente que as emoções e os sentimentos são quase tão reais quanto os germes. As dores e os sofrimentos oriundos de emoções não são mais imaginários que os causados pelas bactérias. Em nenhum caso se deve culpar conscientemente o paciente pelo desenvolvimento da moléstia. Tais pessoas não estão sofrendo de uma doença qualquer do espírito, mas sim de um distúrbio em suas sensações, muitas vezes ligado a um problema conjugal ou problema com os filhos. Esse mesmo artigo da revista conta-nos a história de certa senhora X que foi ao consultório do médico e se queixara de uma erupção nas mãos que havia sido diagnosticado como sendo eczema. O médico encorajou a paciente a dizer algo sobre si mesma. Constatou que ela era uma pessoa demasiado rígida. Seus lábios eram finos e quase sempre cerrados. Ela sofria também de reumatismo. O médico a enviou a um psiquiatra que descobriu imediatamente que havia alguma situação irritante em sua vida, a qual ela exteriorizava na forma de erupções cutâneas, criando assim nela aquele desejo de coçar quando sua vontade era arranhar alguma coisa ou alguém. O médico acabou perguntando francamente o que estava passando com ela e se havia alguma coisa que estava aborrecendo. Ela empertigou-se toda e saiu do consultório. Vi que tinha tocado exatamente num ponto essencial. Mas dias depois, ela voltou novamente. Dado o sofrimento que o eczema lhe causava, estava disposta a deixar-me auxiliá-la, mesmo que isso implicasse em renunciar a algum rancor. Vim a saber que se tratava de uma briga de família por causa de uma herança. A senhora X achava que não tinha recebido um tratamento justo por parte de um irmão mais moço. Eliminada a hostilidade, ela sarou. De fato, tendo feito as pazes com o irmão, o eczema desapareceu 24 horas depois. O Dr. Saul, da Escola de Medicina da Universidade de Pensilvânia, salientou o fato de que existe uma relação entre os distúrbios emotivos e o resfriado, tendo feito um estudo sobre essa matéria. Acredita-se que os distúrbios emotivos afetam a circulação do sangue nas mucosas do nariz e da garganta. Afetam também as secreções das glândulas. Tais fatores tornam as membranas da mucosa mais suscetíveis ao ataque dos resfriados e infecções. O Dr. Edmund Fowler afirmou o seguinte: há resfriados que se desenvolvem nos estudantes de medicina por ocasião dos exames e também em muitas pessoas antes ou depois de uma viagem. Há os que se desenvolvem em donas de casa que têm de cuidar de uma grande família. Tem-se observado muitas vezes esse mesmo fenômeno num paciente quando a sogra vem morar em sua casa, desaparecendo o resfriado quando ela vai embora. Um dos casos relatados pelo Dr. Fowler diz respeito a uma vendedora de 25 anos de idade. Quando ela o visitou no consultório, estava com o nariz muito obstruído e a mucosa vermelha e congestionada. Sofria de dor de cabeça e tinha um pouco de febre. Esses sintomas persistiam faziam quase 2 semanas. Conversando com a jovem, o Dr. Fowler veio a descobrir que o mal tinha surgido poucas horas depois de uma violenta briga que tivera com um noivo. Com um tratamento local, venceu-se o resfriado. Mas umas semanas depois, a jovem tornou a voltar com um novo ataque. Dessa vez, o mal surgira após uma discussão que ela tivera com o açougueiro. Novo tratamento local a curou. Contudo, a jovem continuou a ter novos resfriados e a causa era sempre um acesso de cólera. O Dr. Fowler pôde persuadir a paciente que o seu mau temperamento é que estava ocasionando aquele sintoma de resfriado crônico. O mal acabou desaparecendo quando ela aprendeu a levar uma existência calma. Há ainda pessoas que acreditam que é um conselho teórico quando a Bíblia diz que não se deve odiar nem encolarizar-se. A Bíblia não expõe teorias. É o maior livro de sabedoria que possuímos. Está repleta de conselhos práticos sobre a vida e a saúde. A cólera, os ressentimentos e as culpas nos fazem ficar doentes, segundo nos dizem os médicos modernos, o que mais uma vez prova que o mais moderno dos livros sobre o bem-estar é a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas a desprezam ou a consideram um livro puramente religioso, sem utilidade prática.
No entanto, é o mais lido de todos. É isso devido ao fato de que, por meio desse livro, descobrimos os nossos erros e como podemos corrigi-los. O Dr. Fowler chama a atenção para os resfriados emotivos sofridos por crianças que se sentem inseguras. Ele cita muitos casos de resfriados crônicos em crianças que vêm de lares desfeitos. Uma criança muitas vezes tem uma intermitente infecção respiratória quando nasce um irmãozinho. Talvez por se sentir abandonada ou por ciúme. Um menino de 9 anos tinha um pai de espírito ditatorial e uma mãe indulgente. O conflito entre a severidade de um e a indulgência de outro prejudicava a criança. Temia sempre receber uma punição do pai. Sofreu durante muitos anos de um resfriado quase contínuo. Notou-se que o mal desaparecia quando o menino ia ao campo e ficava assim, distante dos pais. Uma vez que a irritação, a raiva, o ódio e o ressentimento contribuem fortemente para prejudicar a saúde, qual será o antídoto? Evidentemente, o antídoto é encher o espírito de sentimentos de boa vontade, perdão, fé, amor e calma. E como se consegue fazê-lo? Seguem-se algumas sugestões práticas, as quais foram empregadas com êxito por muitas pessoas, especialmente no ataque contra a raiva. Uma aplicação consciente dessas sugestões pode produzir sensações de bem-estar. 1. Lembre-se que a raiva é uma emoção e esta é sempre ardente. Trate, pois, de refrescá-la. Como refrescá-la? Quando uma pessoa se enraivece, os punhos tendem a cerrar-se, a voz altera-se e os músculos tornam-se rígidos. Psicologicamente, ela está pronta para lutar. A adrenalina invade o corpo. É a herança do antigo homem das cavernas a manifestar-se no sistema nervoso. Faça-o deliberadamente por um ato de vontade. Não cerre os punhos, estire os dedos, abaixe o tom da voz, reduza-o a um murmúrio. Lembre-se de que é difícil discutir se fala em voz baixa. Sente-se numa cadeira ou deite-se, se possível. É dificílimo ficar exaltado quando se está deitado. 2. Diga em voz alta a si mesmo, nada de tolices. Nessa ocasião, talvez seja um pouco difícil fazer uma prece. Deve-se tentar fazê-la ou pelo menos idealizar no espírito a figura de Jesus Cristo e procurar imaginá-lo também encolarizado. É uma coisa que não se consegue fazer e o esforço servirá para eliminar as emoções então existentes. 3. Uma das melhores técnicas para refrescar a raiva foi sugerida pela Sra. Grace. A princípio, ela empregava a técnica de contar até 10, mas depois notou que as 10 primeiras palavras do Padre Nosso surtiram um melhor efeito. Padre Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando você estiver exaltado, repita-as 10 vezes, toda a exaltação desaparecerá. 4. A raiva é um grande termo que expressa a veemência que um sem número de pequenas irritações vai acumulando. Estas coisas pequenas em si mesmas, tendo adquirido forças por se irem se sobrepondo, acabam explodindo com fúria, o que muitas vezes nos deixa envergonhados de nós mesmos. Então, faça uma lista de todas as coisas que o irritam. Por mais insignificante e tolas que sejam, faça uma lista delas. O objetivo é secar os canaizinhos que alimentam a grande torrente de raiva. 5. Faça de cada irritação um objetivo especial para a sua oração. Conquiste uma vitória sobre cada uma de per si. Ao invés de tentar destruir toda a sua raiva, a qual, conforme ressaltamos, é uma força consolidada, vá eliminando cada irritação até o ponto em que imporá todo o seu domínio sobre ela. 6. Prepare-se para que toda vez que sentir a raiva prestes a assaltá-lo, possa dizer bem alto: vale realmente a pena sujeitar-me a essa emoção? Com isso, irei fazer um papel de tolo e perderei amigos. A fim de obter todo o efeito dessa técnica, diga a si mesmo algumas vezes ao dia: não vale a pena excitar-se ou encolarizar-se por coisa alguma. Afirme também: não compensa gastar R$1.000 de emoções numa irritação de 5 centavos. 7. Quando sobrevier uma mágoa,
trate de eliminá-la o mais depressa possível. Não deixe pairar no espírito um minuto sequer. Não fique de mau humor, nem se lamente. Não cultive ressentimentos. Quando se julgar ferido em seus sentimentos, faça o mesmo de quando você fere o dedo. Aplique imediatamente o remédio. Se não fizer, a situação poderá tornar-se desagradável e de consequências imprevisíveis. Recorra, pois, ao iodo espiritual para a cura. Faça uma prece de amor e perdão. 8. Drene a mágoa de seu espírito, isto é, abra e deixe-a sair. Procure alguém que tenha confiança, desabafe até não deixar vestígio algum daquilo que magoou e depois esqueça. 9. Comece a rezar pela pessoa que lhe feriu os sentimentos. Continue a fazê-lo até sentir o desaparecimento total do rancor. Às vezes, poderá ter que fazer preces por um período demorado, a fim de conseguir o resultado desejado. Um homem que experimentou esse método me contou que anotou o número de vezes que teve de rezar até conseguir eliminar o rancor. Fez exatamente 64 vezes. Foi literalmente por meio de orações que conseguiu restaurar a paz ao seu espírito. Esse sistema surte realmente efeito. 10. Faça essa pequena oração. Possa o amor de Cristo amainar o meu coração. Acrescente depois. Possa o amor de Cristo por fulano transbordar em minha alma. Faça essa oração com toda a sinceridade e terá o alívio que deseja. 11. Siga o conselho de Jesus e perdoe o maior número de vezes o mal que foi feito. Você se libertará assim de todo e qualquer ressentimento. 12. Por fim, esse ímpeto selvagem, indisciplinado e primitivo que existe em nós e que se exterioriza tão embrasadamente, somente poderá ser dominado com o auxílio de Jesus Cristo. Complete, pois, a lição, dirigindo-lhe a seguinte súplica: assim como vós podeis modificar a moral de uma pessoa, peço-vos agora que modifiqueis meus nervos. Da mesma maneira que dais força para se vencer os pecados da carne, dai-me também forças para que eu possa vencer os pecados do espírito. Colocai sob o vosso domínio. Dai ao meu sistema nervoso, à minha alma, a vossa paz salutar. Se o rancor o assediar, repita essa súplica 3 vezes ao dia. Talvez fosse aconselhável imprimi-la num cartão e colocar esse cartão sobre a sua mesa de trabalho ou em algum lugar bem visível. Fim do capítulo 12. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos e até o próximo capítulo. Tchau!